Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a essa live que a gente vai falar de fala. Nossa, gente, fala, né? Fala é sempre um tema polêmico quando ele não é falado por fonoaudiólogos, né? Eu sempre, engraçado que eu quero compartilhar uma coisa com vocês. Até não estava no meu script, né? Mas eu sou assim, me vêm as ideias e me vêm as histórias e eu acabo querendo compartilhar com vocês. Tempos atrás, né, uns meses atrás, hoje eu estava até revisando essa aula, inclusive, eu estava assistindo uma palestra de uma fonoaudióloga dos Estados Unidos. Ela é fonoaudióloga e analista do comportamento. E ela estava falando sobre algumas dúvidas comuns que chegam para ela relacionadas à fala, à estimulação de fala para pessoas com algum atraso aí de fala, né? Se tem um diagnóstico de autismo ou qualquer outro diagnóstico e tudo. E aí ela tava dando essa palestra sobre as perguntas mais comuns que chega para ela enquanto fonoaudióloga. Ela é fonoaudióloga e analista do comportamento. Ela tem uma dupla certificação, certo? Lá nos Estados Unidos. E aí, nessa aula, ela estava respondendo essas perguntas mais comuns que chegam para ela. E olha que interessante, que durante a aula dela, ela falou de fala e falou algumas dicas do que era importante. Ela estava falando dessas dúvidas que chegam. E uma das dúvidas principais que chegam para ela é essa questão da fala, do uso de métodos de comunicação alternativa aumentativa e tudo. E o que eu achei mais interessante, que é o ponto que eu quero comentar com vocês aqui, é que nessa aula dela, ela estava ensinando algumas técnicas, ela estava ensinando algumas ajudas táteis, por exemplo, de colocar a mão na garganta, de colocar a mão na bochecha, de postura. Então, ela estava ensinando algumas dicas técnicas. E ela estava ensinando para não fonoaudiólogos. Olha que interessante. Sem essa preocupação de que estou ensinando a minha profissão para pessoas que não são fonoaudiólogos e não são capacitadas, sem essa preocupação de mercado. Mas, claro, em alguns momentos ela trouxe a importância de se ter um fonoaudiólogo na equipe, de ser avaliado, desse indivíduo ser avaliado por um fonoaudiólogo, ser avaliado a questão da audição. Então, olha que interessante, né? Então, assim, alguns pontos que tinham nessa palestra era assim, como melhorar, por exemplo, a inteligibilidade da fala, como melhorar a fala que é muito baixinha. E aí ela trouxe conhecimentos que eram da análise do comportamento e da fonoaudiologia. Por isso que eu sempre falo, o profissional que é um fonoaudiólogo e analista do comportamento, ele é super empoderado. Ele é um profissional muito poderoso, né? Não é de hoje que eu falo, que eu repito isso. Não é de hoje que eu falo que eu flerto com a fonoaudiologia, que se eu fosse mais nova, eu sei que vocês vão falar que eu não tô velha, faço 34 na semana que vem, na segunda-feira, no dia que se inicia o treinamento da comunicação no autismo, né, no dia 2 de maio, que é o dia que se inicia o treinamento, eu faço 34 anos, então eu brinco, né, que se eu fosse mais velha, se eu não tivesse filho pequeno, quem sabe eu encararia uma faculdade de fonoaudiologia, mas isso não passa pela minha cabeça, tendo uma empresa, tendo filho pequeno, já aos quase 34 anos, com todas as coisas que eu tenho para fazer, realmente isso não cabe na minha rotina hoje. Mas que é uma área que eu gosto muito, que eu admiro. Então, eu quis trazer essa história para vocês verem, olha que diferença de perspectiva. Eu assisti essa aula dela 2 vezes e eu achei muito interessante as coisas que ela trouxe, as dicas que ela deu, e sem essa preocupação de que estou ensinando algo que é restrito da fonoaudiologia, ainda mais nos Estados Unidos, que eles têm regras muito mais restritas do que as nossas, né? Tem muito mais essa cultura do processo, do processar um profissional, muito mais aguçado do que o Brasil. E mesmo assim, dentro dessa aula, ela estava dando essas dicas e essas observações. O nome dela é Janine Shapiro,
tá? Janine Shapiro é o nome dela, se eu não me engano, eu acho que é esse. O sobrenome é Shapiro, agora o nome, tenho quase certeza que é Janine Shapiro. Então, olha que interessante. Tô trazendo esse exemplo para vocês, para que vocês possam refletir. E antes de chegar para fazer alguma coisa, já falei, gente, essa aula é uma aula que vocês vão colocar lá na internet, vocês vão achar pelo nome dela, tá bom? É uma aula que eu comprei, não é uma aula gratuita, foi uma palestra, uma aula que eu comprei, tá bom? Janine Shapiro é o nome dela. Então, olha que interessante, né? Que mudança de perspectiva. E eu quis começar a minha live justamente trazendo sobre essa mudança de perspectiva para vocês, para que vocês, se vocês têm esse tipo de pensamento, convidar vocês para refletirem sobre essa prática, né? O quanto que é importante a gente ter esse pensamento. Então, eu já começo esclarecendo que os pontos que eu tenho para trazer para vocês dentro dessa live de aquecimento para o treinamento do ensino da comunicação no autismo. Então, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo lives de aquecimento. Essa já, se eu não me engano, é a live 4. Isso mesmo, Douglas, obrigada por ter colocado certinho aí pra mim, tá bom? O que a gente tá fazendo? Então, a gente tá fazendo lives de aquecimento. Essa já é a live 4. As outras 3 estão salvas no perfil. Se você ainda não viu, eu recomendo que você assista, porque em breve elas vão sair do ar. Então, assista essas lives. A gente tá na live 4, então a gente tá nas lives de aquecimento para o treinamento do ensino da comunicação no autismo, que vai ser na próxima semana, de segunda a quinta-feira, 4 aulas, 100% online, 100% gratuitas. São aulas gravadas, tá? Não vão ser aulas ao vivo, elas vão ao ar todos os dias às 9 da manhã. Vocês vão poder assistir aí durante o dia. E tudo que eu tô trazendo pra vocês aqui nessa live, todas as outras lives e no treinamento do ensino da comunicação no autismo, eles são ensinamentos e são conhecimentos que eu já passei. Eu não vou precisar quantas mil pessoas, porque eu não gosto de ser exagerada, mas eu sei que já passaram aqui pelo IEAC mais de 5.000 pessoas aí desde 2017 que a gente tem alunos, né? E as pessoas que acompanham aqui os conteúdos, que acompanham as lives. Mas, assim, muitas e muitas pessoas de diversas profissões, inclusive pais, né? Inclusive vários e vários pais cada vez mais têm chegado, buscado conhecimento, porque eles não têm outra alternativa, eles não têm por onde sair. Então, eles têm buscado conhecimento para ajudar seus filhos, porque se não forem eles, quem serão, né? Ou são eles, ou são eles. Por N razões, que eu não vou entrar aqui, por falta de mão de obra qualificada, por falta de acesso à mão de obra, por escassez de recursos financeiros para que se tenha acesso à mão de obra. Então, uma série de coisas que culminam no final das contas, aos pais tendo que buscar conhecimento. E, então, tudo que eu trago aqui para vocês é sob a perspectiva de uma não fonoaudióloga, certo? Então, ninguém vai aí me acusar de que eu estou exercendo ilegalmente a profissão, porque eu desde já estou deixando bem claro para vocês que eu não sou fonoaudióloga. Tenho um grande apreço pela profissão dos fonoaudiólogos, gosto muito, tenho várias alunas que são colegas, tenho vários colegas professores aqui do IEAC, tá? Mas eu não sou fonoaudióloga, tá certo? Então, deixar isso bem claro para quem ainda não sabe, né? Então, não sou fonoaudióloga. O que eu tô ensinando aqui para vocês não é com base na fonoaudiologia, é com base na análise do comportamento aplicada, certo? Então, tudo que eu trago aqui é com base no conhecimento de desenvolvimento infantil, no conhecimento de transtornos do neurodesenvolvimento e no meu conhecimento de análise do comportamento aplicada, tá? Então, é esse tripé aí que eu tenho na minha ação, na minha atuação profissional, tá certo? Então, a minha atuação profissional é baseada nisso. E como eu já falei pra vocês outras vezes, mas desculpa, mas eu vou falar de novo porque eu acredito que isso seja importante. A minha área de estudo e de interesse é justamente
a comunicação e a linguagem sob a ótica da análise do comportamento aplicada, tá certo? Então, a análise do comportamento, a ciência ABA, que vocês chamam de método ABA, de fazer o ABA, de se o ABA é bom para isso ou para aquilo, que não é o ABA, é a ABA. Então, a partir de hoje, vocês já estão aí aprendendo que é a ABA, a análise do comportamento. Por quê? Porque é a ciência. Essa ciência, ela tem uma forma específica de ver a linguagem e a comunicação. Quando a gente estuda nos livros de desenvolvimento da linguagem, que eu tenho aqui em casa, alguns deles, e quando a gente pesquisa artigos científicos e uma série de coisas, a gente sempre vê as teorias de aquisição da linguagem, certo? Geralmente, os fonoaudiólogos, eles vão estudar as teorias do desenvolvimento da linguagem sobre outras óticas que não são as da análise do comportamento, que não são as da ciência do comportamento. A fonoaudiologia, geralmente, ela tem, ou ela nem vê muito sobre o que a análise do comportamento pensa disso. A análise do comportamento, vou ser bem sincera pra vocês, ela não é muito popular, né? Ela é uma ciência muito legal, muito bacana, mas por uma série de razões, ela acaba não sendo muito popular no meio. Então, nem as pessoas da educação, nem as pessoas da fonoaudiologia acabam estudando aí sobre o que a análise do comportamento aplicada tem a dizer sobre as coisas, né? Sobre o que acontece aí na nossa volta. Eu tava até aqui tentando procurar aqui num dos livros, né? O que geralmente tem aqui nos livros de desenvolvimento, ó, como vocês podem ver, ó, esse livro aqui, ó, de desenvolvimento da linguagem, né, Language Development, ó, desenvolvimento da linguagem, uma introdução. Desse autor aqui, por exemplo, um livro, ó, bem bacana, vocês viram aqui, ó, já dei uma boa estudada nele. A gente tem aí uma série de teorias de aquisição dentro da linguagem, dentro da psicologia, dentro da pedagogia. A galera também acaba estudando um pouco sobre isso. Mas geralmente, eu até chequei aqui nesse livro se eles citavam Skinner e a teoria de comportamento verbal aqui nesse livro. E eles não citam. Eles nem citam aqui nesse livro. Alguns livros citam e outros não. Tô até aqui tentando achar que antes de começar a nossa live, eu tava dando uma olhada nesse livro, mas eu não tô conseguindo achar agora, mas tudo bem, não tem problema. Mas geralmente nem é citado. Então, tudo isso porque eu quero dizer pra vocês que eu, na verdade, só pesquiso em livros estrangeiros, né, Anne? Eu não pesquiso em livros de português. Só quando eu preciso buscar alguma coisa que é específica da língua portuguesa. Aí eu tenho que recorrer a alguns artigos e as coisas em inglês, né, em português, perdão. Nos meus estudos sobre alfabetização, aí eu tenho que recorrer a alguns pontos aí em português por causa da questão da diferença da língua. Então, gente, os fonoaudiólogos, eles acabam indo por outra via, tá? E eu, como muitos de vocês podem saber, outros não sabem, mas eu fui estudar análise do comportamento. Por que eu fui estudar sobre ABA? Por causa do meu filho, que teve diagnóstico de autismo. Inclusive, agora estamos completando aí aniversário, né, de diagnóstico. No dia 12 de maio de 2014, no dia 12 de maio de 2014, nós tivemos o diagnóstico de autismo do nosso filho, né, que hoje tem 10 anos de idade. E desde esse 12 de maio de 2014, eu comecei a não só pesquisar, como estudar, gente. Porque pesquisar, você ficar ali pesquisando coisas na internet, é diferente de você vir, pegar um caderno, anotar, ó, meu caderno de estudos aqui do momento, ó. Meu caderninho de estudos aqui, ó, do momento que eu tô estudando, ó,
várias coisas. Então, é você vir, você anotar, você fazer resumo, você ler, você reler, você precisa dessa repetição para você ter essa aquisição de conhecimento. Então, desde 2014 até agora, isso é o que eu me dedico realmente a fazer diariamente. Então, quem me conhece sabe, vocês veem aí a minha rotina, como que é. Então, é isso. Então, eu fui estudar sobre análise do comportamento porque eu tenho um filho autista. Então, eu buscava o quê? Coisas para o meu filho falar. Meu filho tinha 2 anos e 5 meses e ele não falava. E eu, assim como vocês, que vocês têm um aluno, vocês têm um paciente, vocês têm um filho, eu queria que o meu filho falasse, né? O que a gente mais quer é o que o nosso filho, ele fale. Porque uma vez que esse indivíduo, né, o nosso filho, o nosso aluno, o nosso paciente, porque uma vez que ele fala, essa é uma habilidade muito importante para o desenvolvimento de outras habilidades. Isso é fundamental, isso é muito importante, isso dá acesso a novos repertórios, a aquisição de novas habilidades. E meus estudos foram em cima disso. O que eu tinha que fazer? Por onde que eu começava, então, a ensinar o indivíduo a falar? E aí, a análise do comportamento, como eu falei para vocês, ela nos traz uma visão de comunicação, de linguagem, de fala, que é diferente da fonoaudiologia. Então, aqui, eu não vou falar sobre uma perspectiva para vocês de fala do ponto de vista de fala motora, tá? Do ponto de vista que a fala, ela é um movimento neuromuscular, ela é um comportamento, na verdade, neuromuscular. A fala, ela envolve vários músculos, ela envolve vários sistemas do nosso corpo. É a coarticulação de diversos movimentos que fazem com que a gente produza fala. Então, o profissional que realmente vai fazer essa análise desses sistemas, vai fazer essa análise desses músculos, vai avaliar toda essa parte de boca, língua, tudo que está envolvido com a fala, vai ser o fonoaudiólogo. Então, a gente precisa desse profissional do fonoaudiólogo. Muitas vezes você vai precisar de um médico otorrinolaringologista para checar outras questões que estão envolvidas com a fala, como a audição. Muitas vezes você vai precisar até de um médico mais especialista ainda, que é um foniatra. Diogo já fez uma live com uma médica foniatra, que é professora da nossa pós-graduação de transtornos do neurodesenvolvimento. Tá aqui no perfil, vocês podem ver depois. Então, muitas vezes você vai precisar de outros profissionais, tá certo? Como esses que eu citei. O fonoaudiólogo, o foniatra, o otorrinolaringologista. Então, você vai precisar desses outros profissionais. Então, o que eu vou falar pra vocês aqui não é sobre essa perspectiva, porque essa parte tem que ser dita por esses profissionais competentes, assim como nós já fizemos nas 997 milhões de lives que nós já fizemos aqui nesse perfil e outras postagens, beleza? Então, estamos esclarecidos. Pois bem, gente, nós sabemos que a fala é uma das formas de comunicação que nós temos. Mas, antes de eu começar nesse ponto, deixa eu só fazer a minha observação sobre a apraxia de fala que a Priscila trouxe aqui. Tá? Eu não falei de apraxia de fala, mas ela falou assim, justamente apraxia de fala e etc. Olha só, eu não sou uma especialista em apraxia de fala, mas eu sou uma pessoa que lê e que estuda. E que tem acesso a publicações em língua inglesa, que muitos profissionais não têm esse acesso. Olha só. Gente, segundo a própria ASHA, Associação Americana de Speech Language Pathologists, aliás, de Speech Language and Hearing, de fala, audição, speech e linguagem. Fala, audição e linguagem. Olha só, segundo a Associação Americana, nós
o diagnóstico de apraxia de fala, ele é muito menor em dados do que os diagnósticos que as pessoas estão dando na prática. Então, podem ocorrer outros problemas que muitas vezes envolvem até questões de respiração, por exemplo, que você vai precisar de um fisioterapeuta especialista para fazer uma avaliação dessas questões de fala. Porque fala envolve respiração. Então, um dia a gente estava discutindo um caso e uma aluna, que é fonoaudióloga, trouxe até essa questão, que ela estava trabalhando junto com uma fisioterapeuta, num caso que justamente precisava da necessidade de trabalhar essa questão da respiração, enfim. Então, assim, eu só quero que vocês tomem cuidado com esse excesso de diagnósticos que muitas vezes existe. Existe esse empilhamento de diagnósticos e existem casos que se diz que a criança tem uma apraxia e ela não tem. E às vezes você justifica a ausência de resultados da sua prática por causa de um diagnóstico. Tá? Então, eu não estou dizendo que você na sua prática você é incompetente, você não sabe o que você está fazendo, não é nada disso. Mas, muitas vezes, você não está tendo resultado por uma série de razões. Às vezes você pensa que, às vezes ele não está tendo as horas de intervenção adequadas, às vezes vocês não estão fazendo treinos em casa, às vezes as recomendações não estão adequadas dentro das necessidades que esse indivíduo tem. Então, tudo isso a gente tem que pensar, tem que refletir, tem que tirar o nosso ego de lado e pensar, fazer uma análise crítica em prol do paciente, em prol do aluno. Então, isso é muito importante, porque senão vocês ficam numa questão cíclica, tá? O meu próprio filho já teve diagnóstico de apraxia de fala. Então, eu falo aqui agora, eu peço licença poética para falar como uma mãe, tá? Pra gente poder ter uma conversa apropriada. Exatamente, Priscila, eu sei, te agradeço você ter me lembrado desse ponto, que era um ponto que eu queria falar e depois eu poderia esquecer. Então, assim, tomem cuidado, porque senão vocês encaram o diagnóstico como uma sentença, a escola encara o diagnóstico como uma sentença, os outros profissionais encaram o diagnóstico como uma sentença, e aí deixam de tentar determinadas coisas por causa do diagnóstico. E às vezes não é um diagnóstico tão correto e tão preciso. Infelizmente, tá? Então a gente precisa ficar aí atento a isso, tá? Sem falar que tem uma briga de quem pode dar o diagnóstico X ou o diagnóstico Y, mas assim, eu vejo como profissional mais importante num diagnóstico de apraxia de fala um fonoaudiólogo que tenha experiência com apraxia de fala. E eu acho importante também que se tenha de 2 a 3 opiniões de profissionais que não se conheçam e que não saibam o diagnóstico do colega, tá? Então, uma dica que eu dou é não chegar de repente no consultório contando o diagnóstico que outro colega deu, para que aquele fonoaudiólogo tome a própria opinião dele. Entendeu? Então, aquela história de que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, dentro dos consultórios, em alguns momentos, isso se faz importante, porque às vezes foi um profissional muito famoso que deu, às vezes é uma cidade pequena, e aí as pessoas vão ficar constrangidas de discordar do diagnóstico do colega. Então, isso são coisas que eu sei que ninguém fala, que as pessoas têm medo, que as pessoas têm amizades. Então, por isso que eu busco realmente me manter um pouco distante de algumas relações, para que eu possa ter um lugar de fala realmente livre aí de qualquer empecilho de relacionamento pessoal, tá? Então, é uma dica que eu dou e uma observação que eu dou pra vocês com relação a esse diagnóstico de apraxia de fala. Porque os dados da ASHA não nos trazem, eu acho que, eu não me lembro agora, quando eu li esse artigo, eu até comentei com os alunos na época, mas como não é algo que eu leio com frequência, eu acabo esquecendo. Mas assim, 1 a cada 1000 crianças com diagnóstico de apraxia de fala, algo nesse sentido. Depois eu posso buscar e colocar nos stories pra vocês, com link, e aí vocês pesquisam e bebam da fonte, colocam no Google Tradutor, que aí vocês vão ter uma base. O que eu quero dizer é que a apraxia de fala não é tão comum quanto a gente está vendo aí
pelos relatos das famílias que estão tendo esses diagnósticos, tá? Então, e que nós podemos ter outras complicações na fala que não são apenas apraxia de fala. Nós podemos ter outras complicações de fala que não é apenas apraxia de fala e que nós temos alguns profissionais que atuam dentro da fala. Fonoaudiólogo, foniatra, otorrinolaringologista e o fisioterapeuta. Eu tinha esquecido do fisioterapeuta também é importante. Então, é importante, eu queria dar essa base de ideias pra vocês não precisam concordar, mas plantem a ideia na cabeça. Então, o que eu vou falar pra vocês vai ser baseado dentro da análise do comportamento. A análise do comportamento vê a comunicação e a linguagem como um comportamento, tá? Então, a análise do comportamento vê a linguagem, a comunicação como um comportamento. E se é um comportamento, essa fala, essa linguagem está dentro da ótica da ocorrência de como qualquer outro comportamento, tá? Então, a gente precisa ter essa ideia. Olha só. E aí nós temos uma teoria e estudos que embasam tudo isso aqui que a gente está falando. E o que embasa a minha fala é a teoria de comportamento verbal, que está dentro da análise do comportamento, tá? Então, depois, se você quiser pesquisar, se você quiser ler, você precisa pensar sobre isso, tá certo? Olha só. Quando a gente vai começar uma estimulação, então olha só, nós temos a teoria de comportamento verbal, que é uma teoria que estuda a linguagem, a comunicação como um comportamento, certo? Skinner, quando escreveu o livro Comportamento Verbal, ele não pensava na aplicação disso para pessoas com atraso na comunicação, ele não pensava nisso. Quem foi pensar nisso anos e anos depois foram outras pessoas que vieram aí depois dele. Então foi o Jack Michael, foi o Mark Sandberg, foram outros autores, Vincent Carbone, outros autores que foram fazer a aplicação dessa teoria de comportamento verbal para populações com atrasos na comunicação. E eles foram elaborar procedimentos e pensar em como que esses indivíduos podiam se comunicar trabalhando em instituições onde essas pessoas ficavam ali internadas. Por quê? Porque é muito comum que pessoas que não consigam se comunicar, muitas vezes tenham o quê? Problemas de comportamento. Se bater no outro, bater a cabeça na parede, chorar demais, gritar, uma série de coisas. Por quê? Porque não conseguem se comunicar. Não tem uma forma de comunicação. Claro que a gente já sabe que a fala é uma das formas de comunicação. E quando a gente vai pensar, eu tenho lá uma criança que não fala, não se comunica, ela nem fala nem se comunica. Ela não se comunica de nenhuma forma. O que é o primeiro passo que a gente precisa fazer? Não me interessa se você tá na escola, se você tá na clínica ou se você tá na sua casa, tá? Isso é uma coisa que é universal, vale para todo mundo. O que a gente precisa fazer? Ensinar esse indivíduo a ter alguma forma de comunicação. E aí a gente precisa pensar, será que essa forma de comunicação que a gente vai estimular num primeiro momento vai ser a fala? Aí eu vou bater lá no consultório da Fono e se eu tô com um caso que a gente tá atendendo em conjunto, eu vou perguntar, eu vou mandar um WhatsApp pra Fono e falar assim pra ela, olha só, vamos pensar que a Fono chama Paula. Então, vamos pensar que eu tenho uma colega que chama Paula e eu vou falar assim, ô Paula, me fala uma coisa, como que tá a avaliação com relação a fala desse indivíduo? Você me diz que tem algum impeditivo dentro do que você avaliou, dentro do exame clínico que você fez, você vê algum impeditivo para esse indivíduo falar? Eu vejo que ele tem alguns sonzinhos,
Ou não, é uma criança totalmente muda, ela não emite nenhum som. Ou é uma criança que você já vê uns sonzinhos. Ela faz às vezes esses sonzinhos. Como que é isso? Então, essas coisas você já tem que começar a olhar. Muitas vezes você já tem crianças que fazem a emissão de alguns fonemas, ela tem alguns sons, ela tem alguns barulhinhos. Esse já é um ótimo sinal. Ou eu tenho casos até de crianças que têm a famosa ecolalia. Ela fica repetindo frases, ela repete frases de desenho. Se você pergunta pra ela, o que você quer? Ela pega e fala, o que você quer? Ela repete o que você tá falando, é ecolalia. E isso é, no início, maravilhoso. Comemore, jogue as mãos pros céus que essa criança tem ecolalia. Nesse primeiro momento, é um ótimo sinal. Sinal que ela consegue fazer uma emissão sonora, sinal que tá tudo certo ali, ela consegue fazer isso. O que eu preciso é ensinar ela a falar sob o controle dos estímulos corretos para que ocorra uma comunicação apropriada. Então, a gente tem que pensar nisso. Então, vamos checar com a fono. Olha o tanto que o fonoaudiólogo é importante. Geralmente, o fonoaudiólogo, essa criança já vem para você tendo passado por um otorrinolaringologista, já checou a audição dela, essa audição já está ok. Geralmente já checou o fonoaudiólogo, ele também já checou, já viu que tá tudo ok. Muitas vezes acontece isso. Quando a criança vem pra gente, que não é profissional da fonoaudiologia, quando a criança vem pra gente pra fazer terapia ABA, geralmente a criança já percorreu esses caminhos. Então, qual que é a primeira coisa que a gente vai ensinar para esse indivíduo, para ensinar ele a se comunicar? Qual que é a primeira coisa? A primeira coisa é ensinar ele a pedir o que ele quer, a fazer pedidos. E o nome técnico disso, o nome chato, o nome feio disso, que a análise de comportamento tem disso, infelizmente, desculpem, mil desculpas para vocês, mas o nome feio, chato disso é mando. Então, Skinner, é como se ele tivesse Skinner, que foi quem escreveu essa teoria de comportamento verbal, depois veio uma galera, começou a aplicar isso na prática e ver, será que isso funciona mesmo? Será que eu consigo ensinar para esses adultos aqui, com diversos diagnósticos, será que eu consigo ensinar esses indivíduos a se comunicarem usando a fala? Então foram se fazendo procedimentos, foram se escrevendo sobre esses procedimentos, foram sendo publicadas pesquisas desses procedimentos que culminaram no que a gente faz hoje dentro da análise do comportamento e com muito sucesso, tá? Mas isso não, mais uma vez, isso não diminui a importância, nem reduz, nem diz que não precisamos ter um fonoaudiólogo na equipe. Só que se você tem um fonoaudiólogo que ele já entende de análise do comportamento, ele já trabalha sob a ótica da teoria de comportamento verbal, ele sabe fazer um manejo de comportamento problema, ele sabe ensinar essa fala sob uma ótica funcional, pensando não de funcional, de funcionalidade. Deixa eu explicar melhor pra vocês, eu não fui muito clara. Mas se você pega um fonoaudiólogo que faz análise funcional da linguagem, é isso que eu quis dizer. Pega um fonoaudiólogo que faz análise funcional da linguagem, junto com o conhecimento que ele já tem da área dele, dos 5 anos de faculdade, mais as especializações que ele fez, ele é um profissional muito mais empoderado que eu, que não sou fonoaudióloga, e que qualquer outra pessoa. Então é muito importante. Então eles são importantes. Os fonoaudiólogos precisam descobrir essa importância deles, que ao invés de ficar nessa briga, você tá falando de fala, você tá falando de comunicação, que não sei o quê, e ficar nessa briga que não tem razão de ser, né? Todo mundo sai prejudicado. E aí, gente, o que acontece? Primeira coisa que a gente vai ensinar é esse indivíduo a pedir, ensinar esse indivíduo a fazer mandos. E aí você precisa escolher, conversando com a família, conversando com a fonoaudióloga, com outros profissionais. Será que a gente pode tentar fazer os procedimentos corretamente
ensinar esse indivíduo a fazer mando, a fazer pedido de forma vocal, com a fala, no início você não vai cobrar que ele peça água certinho, bonitinho, articulando os fonemas direitinho. Não, só um você já vai entregar a água. Então, só o iniciozinho da palavra, só um sonzinho, você já vai entregar aquilo que ele deseja. E sabe o que você vai estar fazendo? Sabe qual que é o nome técnico disso? Quando você entrega para o indivíduo aquilo que ele quer, ele tá com muita vontade. Agora, eu tô com muita sede, porque eu já tô falando aqui, já tem bem aí uns 40 minutos, e eu tô com muita sede e eu quero pedir água. Então, se esse indivíduo, ele tá com muita sede, ele tá com muita fome, ele tá com muita vontade de pegar aquele brinquedo ali, você vai ensinar ele a pedir o que ele quer e você vai reforçar o comportamento dele. O que você vai estar fazendo? Reforçando. O nome técnico disso é reforçar. Quando você entrega algo que aquele indivíduo queria, ele pediu e você entregou aquilo que ele queria, o nome chato disso é reforço. É o nome técnico. Desculpem mais uma vez. Vou tomar água. O nome técnico disso é reforço. E a base do nosso aprendizado é o reforço. Quando você tem que pensar que você não está reforçando o João, o Pedro, a Maria. Você está reforçando o comportamento de tentar se comunicar do Pedro, da Maria e do José. Então, a gente reforça o comportamento daquele indivíduo. Quando você reforça esse comportamento, você aumenta as chances deste comportamento ocorrer de novo no futuro. Certo? Então, a gente precisa saber disso. Então, pegando aqui o exemplo da Laís, a criança tá gritando, tá chorando quando ela não sabe falar. Por quê? Porque essa é a forma que ela sabe se comunicar. Porque o bebê, qual que é a forma que o bebê se comunica? Chorar. Se ele tá com fome, ele chora. Se ele tá com a fralda suja, ele chora. Se ele tá com sono, ele chora. Se ele quer a mãe, ele chora. Tudo é choro pro bebê, certo? E aí, você atende prontamente. Esse bebê aprende que quando ele chora, ele consegue o que ele quer. Só que esse bebê, ele cresce e ele começa a emitir alguns sonzinhos. Ba, 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 ele começa a fazer os seus balbucios, os seus sonzinhos de bebê. Fiz uma tentativa aí ridícula de imitação de sons de bebê, me desculpem. Mas ele faz ali os seus sonzinhos. Assistam aí stories de famosos que tem bebês e mostram os bebês. Tem vídeos no YouTube que mostram também bebês. Quando ele faz esses sonzinhos, esses balbucios, logo ele ganha atenção, logo ele ganha um brinquedo, logo ele é estimulado de alguma maneira. E isso faz com que esse comportamento dele de emitir esses sonzinhos seja reforçado. E isso leva ele a fazer mais e mais isso, até que essa fala vai sendo modulada. O que as pessoas fazem quando o bebê fala mamãe? Você fica bem em frente ao bebê e a gente faz isso sem pensar. Mãe, você pode não ter diploma nenhum, você pode não ter frequentado escola nenhuma, e a gente faz isso com os bebês. Mamãe, fala mamãe, papai, mamá, você quer mamar? E você faz isso de centenas e centenas de vezes sem nem perceber. Se você está ensinando para essa criança, esse bebê, ele começa a aprender, começa a falar. Quando você vê as primeiras você já fica muito empolgada, você dá mais atenção, você pega no colo, você joga pra cima, você tá reforçando esse comportamento, dando atenção, dando alguma coisa. E de certa forma, essa é a mesma coisa que a gente tem que fazer quando o indivíduo chega num ponto onde já era esperado que ele falasse diversas palavras, formulasse frases, e você precisa que ele faça, você quer que ele se comunique. Então, você vai fazer dessa mesma forma. Claro que
fazendo sempre de acordo com a idade desse indivíduo, se ele tem 5 anos, se ele tem 7 anos. Mas o primeiro ponto é você ensinar ele a pedir o que ele quer e reforçar este comportamento. Só que o que muitas vezes vocês não sabem, os outros profissionais também, às vezes não sabem, acabam estimulando de uma forma diferente e esse comportamento acaba não sendo reforçado e diversas oportunidades desse indivíduo pedir aquilo que ele quer não são dadas durante o dia dele. Esse comportamento não vai sendo reforçado, logo ele começa a não fazer isso mais. Então, esse é um grande problema. Então, voltando aqui. A criança, né, voltando aqui o que a Laís trouxe, a criança chora como forma de pedir o que ela quer ou porque ela tem uma necessidade não atendida e etc. Mas vamos pensar, a gente tem que analisar cada ocorrência do comportamento buscando entender a função deste comportamento. Se esse indivíduo tá chorando porque, por exemplo, ele queria um brinquedo e você falou pra ele que você não ia dar esse brinquedo e você não deu e ele chora, você tem que entender primeiro a função. Se a função for, ele está chorando porque ele quer esse brinquedo. Beleza, você não deu o brinquedo. Não ceda. Se você decidiu que você não vai dar o brinquedo, não dê. Não necessariamente você não precisa dar atenção, porque se a função do comportamento for só obter aquilo que deseja e você não deu, beleza, você não vai estar reforçando o comportamento de chorar e ele não vai estar aprendendo que quando ele chora, ele ganha aquilo que ele quer. Mas se a função do comportamento dele de chorar for para ter atenção de alguém, e você dá atenção, aí é um problema. Então, a gente primeiro precisa entender da função para entender o que faz. Se eu não sei qual é a função daquele comportamento, eu não posso dizer para você que o melhor é não dar atenção, que o melhor é fazer isso ou fazer aquilo. E a gente tem que tomar muito cuidado com essa fala de não dar atenção, porque a gente não pode generalizar isso e às vezes a criança vai entrar numa situação de perigo e foi porque às vezes o profissional falou não dá atenção, deixa ele sozinho, vira de costas e aí acaba acontecendo, imagina, alguma situação de perigo com esse indivíduo. Meu Deus do céu, eu tomo muito cuidado com essas situações e nem sempre os pais conseguem se manter sem dar atenção. E quando a função é atenção, aí sim, a gente tem que buscar alternativas para não dar atenção, garantir a segurança, garantir a sanidade mental da família, beleza. Só que a gente precisa começar muitas vezes atuando no antecedente, atuando antes desse comportamento acontecer. Tá? Então tem uma série de questões aí sobre esse ponto, tá certo? Então a gente precisa entender sobre a função do comportamento. Se eu não entendo a função, eu não posso saber como que eu vou agir. Eu preciso saber qual é a função do comportamento, tá certo? Bom, gente, uma vez que vocês entendem essa função do comportamento, como que a gente descobre isso? A gente precisa fazer análises. Analisar tudo que acontece antes da ocorrência desse comportamento, analisar tudo que acontece depois da ocorrência do comportamento, buscar encontrar um padrão e entender que, às vezes, a mesma forma do comportamento, ou seja, chorar, vai servir para diferentes funções. Às vezes, bater a cabeça na parede vai servir para diferentes funções. Então, às vezes, eu bato a cabeça na parede uma hora é para eu ter aquilo que eu quero, outra hora é para eu ganhar a atenção da minha mãe. Então, a gente precisa entender qual é a função em cada momento e eu posso ter uma mesma forma de comportamento para diversas funções em diferentes momentos no dia, tá certo? Então eu não posso, deixa eu pegar esse ponto aqui que vocês estão falando, nem sempre eu consigo acompanhar o chat aqui, mas gente, eu nunca posso dizer sem
analisar os dados, sem fazer uma programação de coleta de dados, que a função da criança bater a cabeça na parede é para chamar a atenção, tá? Seria uma irresponsabilidade da minha parte eu fazer uma coisa dessas. Beleza? Seria uma irresponsabilidade. Primeiro que pessoas que têm atraso na linguagem, na comunicação, costumam ter mais problemas de comportamento. Quando eu insiro alguma forma dela se comunicar, alguma forma dela conseguir ter as suas necessidades atendidas. Então, ou seja, essa estimulação de linguagem, de comunicação, ela vai acontecendo, esses problemas de comportamento tendem a diminuir. Em paralelo a isso, junto com isso, eu vou cuidar de fazer análise funcional, entender a função desse comportamento para saber qual é a função. Eu nunca posso dizer que uma criança está batendo a cabeça na parede que é por causa de atenção. Nunca, nunca. Tá? Eu preciso fazer análise, olhar o que os dados me sugerem e mesmo assim eu nunca vou poder afirmar com 100% de certeza. Então, assim, a gente precisa tomar cuidado com isso porque senão não vai se dar atenção e mesmo assim também não vai resolver o problema. Então, a gente precisa tomar cuidado com esses pontos. Olha só. Quando a gente vai ensinar um indivíduo a se comunicar, uma barreira muito comum, além da barreira de casa que a gente enfrenta, é a barreira da sala de aula. A escola, para pensar aqui comigo, se tem professor aqui, se tem coordenador aqui, se tem pessoas de escola aqui. A escola é um ambiente onde comumente nós estimulamos a independência e a autonomia dos nossos alunos desde pequenininhos. Então, desde pequenininho, ele pega a agenda, ele pega o seu lanche, a gente estimula a independência e a autonomia. Muitos pais acham que também devem estimular a independência e a autonomia em casa. Porque, afinal, o que nós mais queremos é ter um indivíduo independente e autônomo, certo? Só que, no início, a independência e a autonomia, ela é inimiga da comunicação. Então, uma criança novinha, e mesmo uma criança até os 8 anos ali, 9 até, vamos colocar 8. Se ela tem grandes atrasos na linguagem e na comunicação, o seu enfoque tem que ser em ensinar linguagem e comunicação. Independência e autonomia são comportamentos mais fáceis de ser adquiridos. A literatura já nos traz isso, já nos prova isso. Então, a gente não tem que, num primeiro momento, ensinar independência e autonomia, tá certo? Num primeiro momento, a gente precisa ensinar linguagem e comunicação. Se der para fazer as duas coisas ao mesmo tempo, mas sem prejudicar as oportunidades que você vai dar para a estimulação da comunicação e da linguagem, para a fala, beleza? Mas se isso for prejudicar, não faça. Estimule a comunicação, estimule a fala, tá certo? Então esse é um ponto. Como eu disse para vocês, como que a gente faz para ensinar a fala, né? Primeiro a gente precisa entender se é possível essa fala. Vamos checar com a fonoaudióloga se tá tudo certo. Vamos pensar que você comece a analisar os sinais. Essa criança tem ela emite alguns sonzinhos, mesmo que não sejam inteligíveis. Mas ela emite alguns sonzinhos? Se ela emite algum som, já é algo muito positivo, tá certo? Então, a gente precisa entender sobre isso. E aí, a gente precisa ensinar esse indivíduo a pedir o que ele quer, a fazer esses mandos. Como que a gente vai fazer isso? Gente,
Olha só. Olha só. Quando um mando vai ocorrer para o indivíduo fazer um pedido, o que tem que acontecer para eu pedir água aqui nesse momento? Para eu pedir água, para eu chegar e pedir, ó, minha água tá acabando. E aí para eu gritar aqui, ó, Diogo, meu marido, ou uma das crianças, trazer uma garrafa de água para mim. O que tem que acontecer antes que eu peça por essa água? O que tem que acontecer antes? Eu tenho que sentir sede. Para eu sentir sede, o que tem que acontecer? Eu tenho que estar privada de água. Eu tenho que estar privada de água para que eu possa sentir sede. E esse tempo de privação de cada indivíduo, ele é muito particular. Por quê? Porque eu tomei água agora há pouco, mas eu tô com sede ainda. Por quê? Porque eu estou falando muito aqui, trazendo esse conteúdo para vocês. Então, para que eu consiga, para que eu vá pedir alguma coisa, eu tenho que ter uma motivação interna para que isso aconteça. Eu tenho que estar com vontade daquilo para que eu peça aquilo. Então, lembra disso. Você tem que ter uma motivação. Não adianta você querer ensinar uma criança, um adolescente, um adulto a pedir uma coisa que ele não quer. Então, o primeiro ponto para você ensinar, olha só, para você ensinar alguém a falar, você tem que checar primeiro essa parte com o fonoaudiólogo, especialista, audição, a parte dos sistemas envolvidos na fala e etc. Ok. Mas, para você estimular, para você ensinar alguém a se comunicar, de preferência pela fala, mas isso também é possível de ser feito com figuras, uso de gestos, uso de libras. Para você ensinar, você precisa ter uma motivação. Não tem como você ensinar uma pessoa a pedir uma caneta, sendo que ela não quer uma caneta. Muitas vezes você quer ensinar a criança na escola a pedir para ir no parquinho. Só que ela não gosta de ir no parquinho. Ela não gosta do parquinho. O parquinho às vezes é aversivo para ela. E você quer ensinar ela a pedir para ir no parquinho. Não vai dar certo. Só tem como você ensinar algo se esse indivíduo tem uma motivação para pedir aquilo, seja lá o que for, comida, bebida, brinquedo, uma pessoa, passear, um cachorro, qualquer coisa. Só tem como eu pedir uma coisa que eu tenho uma vontade de pedir. E aí a gente tem, dentro da literatura, né, Jack Michael aí, em 1993, trouxe pra gente um termo chato dentro da análise do comportamento que se chama operação estabelecedora. Operação estabelecedora nada mais é do que a motivação. E aí eu tenho algumas formas trazidas aí pela literatura de eu evocar, de eu provocar essa operação estabelecedora, essa motivação para fazer o quê? Para fazer com que esse indivíduo faça um pedido. De preferência que esse pedido seja falado. E aqui nós vamos aceitar como fala qualquer tentativa de emissão vocal. Barulhinhos, sonzinhos, e nós vamos modelando aquilo, vamos trabalhando junto com o fonoaudiólogo para que ele possa fazer os treinos e as estimulações adequadas. Então nós temos algumas formas de provocar essa motivação. A gente não fica esperando que essa motivação ela aconteça pura e simplesmente. A gente tem algumas formas da gente mexer os nossos pauzinhos para a gente fazer com que essa motivação ocorra, para que a gente possa ensinar esse indivíduo a pedir. E a primeira coisa a primeira forma trazida pela literatura, lá em Williams e Greer, 1993, é você fazer uma privação breve. Você mostra o item, você mostra a água, mas esse indivíduo só vai ter acesso a essa água quando ele faz o pedido adequado por essa água. E aí o pedido adequado não é ele falar, eu quero água, por favor. Não, não é isso. Ele, você já entrega
água, você já entrega imediatamente. Essa é a resposta adequada, tá certo? Então você deixa o item ao alcance dos olhos, mas longe do alcance das mãos. Você dá ajuda para que ele possa falar, você repete para ele, você mostra, você fica próximo dessa criança. E aí você fala, água, água. E às vezes ela só, e você já entrega imediatamente. Imediatamente. Quanto mais rápido for a entrega do item, aqui eu tô usando a água, gente, só como exemplo, porque é o que eu tenho aqui na minha mesa pra mostrar pra vocês. E aí você entrega a água imediatamente. Quanto mais rápido for a entrega do item, logo após essa resposta vocal, mais você vai estar, mais vai ficar fácil pra essa criança, pra esse indivíduo, pra esse adulto, pra esse adolescente, associar que esse som que ele emitiu trouxe como consequência aquilo que ele tanto queria, que era a água. Pode ser o suco, pode ser o brinquedo, pode ser o que for. Então, uma das formas da gente provocar, da gente evocar, da gente fazer com que essa motivação aconteça, que essa operação estabelecedora aconteça, é você ter o item visível, mas você só entrega com a resposta apropriada. E para que essa resposta apropriada ocorra, você dá a ajuda. Você dá um modelo vocal. Nem da análise do comportamento fala, a gente chama de comportamento vocal. Vocal, a gente não chama de verbal, porque escrito também é verbal, tá? O uso de libras também é verbal. Então a gente chama de vocal, envolve vocalização. Certo? Outra forma da gente evocar operações estabelecedoras é um procedimento que a gente chama cadeia interrompida. Então é você remover um item que o aluno precisa para ele completar alguma ação que ele deseja. Por exemplo, ele está lá montando o quebra-cabeça, você tira as peças do quebra-cabeça dele e ele tem que te pedir cada peça. Então, cadeia interrompida, você remove o item que ele precisa para que ele possa completar aí a cadeia de comportamentos que ele está fazendo. Só que isso só vai fazer sentido se ele quiser, se ele gostar do quebra-cabeça e quiser ver o quebra-cabeça montado. Não é porque você quer que ele monte o quebra-cabeça, porque você acha que para desenvolvimento cognitivo dele é muito importante, você tá ali colocando ele para montar quebra-cabeça e aí você quer que ele peça uma coisa que ele nem quer tá fazendo. Não, não é esse o caminho. Você só pode ensinar um indivíduo a pedir aquilo que ele verdadeiramente quer, não aquilo que você quer. E olha aqui, só para pegar esse exemplo que é justamente o que eu tô falando. Como que ensinar a criança a falar o nome? Será que tá no momento de você ensinar esse indivíduo a falar o nome? Porque muitas vezes vocês querem ensinar por favor, obrigado. E não é o momento. Você quer ensinar frase para uma criança que não fala nem 10 palavras. Não tô falando que é o seu caso, tá? Só tô pegando isso como exemplo. Não é o momento. Isso é o famoso passar o carro na frente dos bois. E até os profissionais fazem isso. Por que até os profissionais fazem isso? Porque não seguem uma organização metodológica de saber onde estou, para onde quero ir. Estou aqui, quero chegar aqui. Você tem um caminho a percorrer. Como diz meu pai, ninguém começa já do alto. Ninguém começa já do alto. Então você já não começa com uma criança que não fala nada, que tem 3 anos e fala 10 palavras, 15 palavras, 20 palavras, você já quer começar ela ensinar frase, ela ter conversa, ela falar o que ela fez na escola. Não, não é assim, tá? Então a gente precisa ter esses pontos bem claros, tá certo? Então, terceira forma de evocar, provocar essas operações estabelecedoras é capturar algo que ela tá fazendo ali naquele momento, capturar algo que ela tá fazendo naquele momento e usar essa situação para que ela possa pedir alguma coisa.
Então você captura alguma situação, você vê que algo está ocorrendo no ambiente natural, que ela daqui a pouco vai precisar, vai querer pegar aquele determinado item, e você tira do acesso dela para que ela possa te pedir. Outra coisa muito comum que eu já conversei com várias alunas que são fonoaudiólogas e a gente já discutiu sobre isso, é a questão do ensinar o apontar como forma de pedir. O apontar, por que ele é importante o apontar? O apontar, a importância dele vem da questão da atenção compartilhada. Uma criança compartilhar um interesse com você. Ela vê algo do interesse dela e ela aponta para o item e olha para você, para que você veja. Isso é importante. Aí você está trabalhando um objetivo de ensino que é a atenção compartilhada. Quando a gente quer trabalhar para ensinar essa comunicação e a gente vai ensinar o indivíduo a pedir, porque ensinar o indivíduo a pedir, a fazer mando, é o único operante verbal, que é assim que a gente chama, é como se o Skinner tivesse pego a linguagem dividida em pequenos pedaços. É o único operante verbal, é o único pedaço da linguagem que vai beneficiar diretamente o indivíduo, porque ele vai pedir algo que ele quer e ele vai obter aquilo. Então tem um benefício direto para ele. Então, se a gente vai precisar começar ensinando esse indivíduo a pedir, preferencialmente pela fala. E essa por fala, entenda que emissão de pequenos sons. Só que aí muita gente faz uma confusão, coloca o indivíduo para apontar para que você dê para ele aquilo que ele quer, ao invés de já ensinar direto ele a emissão do som. Então, a gente precisa... Ai, meu Deus. Só um minutinho, gente. Então, a gente precisa pensar qual que é o seu objetivo naquele momento. E muitas vezes, o seu objetivo naquele momento vai ser ensinar o pedido. Então, quando você vai e pede e ensina a criança a apontar, você acaba criando muitas vezes um passo a mais para ela aprender a se comunicar. Então, acaba às vezes a criança só aponta e não se passa para outras formas de comunicação, que seria a emissão de sons, que depois a gente vai modelar para virar uma fala, ou outra forma de comunicação. Uma forma muito legal da gente combinar no início, quando a criança não consegue fazer uma emissão de som, você dá o modelo, mas mesmo assim ela não consegue fazer uma emissão de sons, a gente precisa, a gente pode ensinar ela a fazer o quê? Gestos. E aí você pode utilizar gestos ou você pode utilizar os sinais aí de Libras, língua brasileira de sinais, tá? Então, é uma forma que a gente combina o uso de sinais, tá? O uso de Libras com a vocalização. E aí você vai modelando. Então, gente, não tem outro caminho, tá? O caminho realmente trazido dentro da literatura é o caminho de ensinar o indivíduo a pedir, usar níveis de ajuda, capturar situações do dia a dia, dar várias e várias oportunidades para que isso ocorra ao longo do dia. Isso não pode acontecer só no consultório da fonoaudióloga, só no consultório da profissional X. Isso tem que acontecer durante todo o dia que esse indivíduo está acordado, na rua, na fazenda, como é que eu falava, gente, da música? Na casa, na rua, na fazenda ou na casinha de sapê. Eu falo isso desde 2017. Desde 2017 que eu tenho essa mesma fala. Então, assim, isso tem que acontecer em todos os locais. Todas as pessoas têm que estimular essa comunicação, essa linguagem, esses procedimentos, se for de fala, dessa modelagem dessa fala, desse dar o modelo, tudo isso aqui que eu falei pra vocês tem que ocorrer durante todo o dia dessa criança. Por isso que é muito importante que os profissionais saibam fazer treinamento de pais. E treinamento de pais não é feedback no final da sessão. Isso não é treinamento de pais, né?
Alguns de vocês podem saber ou não, mas eu tenho uma certificação internacional, inclusive, em treinamento de pais, onde eu fui treinada e tive que passar por alguns critérios e requisitos, ser avaliada para realmente fazer treinamento de pais. Então, isso é muito importante, é algo que eu falo muito aqui pros profissionais. Então, as pessoas na escola têm que aprender sobre essas coisas para fazer as estimulações corretas. Vocês não podem jogar só pro outro profissional. Vou jogar pra fono, vou jogar pra fulana porque que eu tô na escola a gente não sabe fazer isso. Não, a gente não pode mais dar essa justificativa, que você tá na escola, eu não sei fazer isso e não vou aprender. Não é assim. Ah, porque aqui na escola os nossos recursos são limitados, a gente tá na escola pública, isso e aquilo. Uma série de justificativas que não são mais possíveis de serem dadas. Você vai chegar para ser atendido num hospital e o médico não vai falar para você que ele não está preparado para atender o seu caso. Não é assim. Você tem, então, que se preparar. Você tem que se preparar para receber esses indivíduos com algum atraso no desenvolvimento. E aí você tem que saber o que dizem então as pesquisas. Como que as pessoas estão fazendo? O que está dando resultado? E a gente tem que aprender isso e replicar isso na escola. Independente se esse indivíduo tem ou não um acompanhamento fora da escola. Por quê? Porque o ambiente escolar é um ambiente que, para que o aprendizado aconteça, gente, tem que haver comunicação. Tem que haver comunicação. Eu pergunto, os alunos respondem, eu exponho um conteúdo, os meus alunos precisam compreender aquilo que eu tô falando. Tudo isso está envolvendo a linguagem e a comunicação. Então, por que é tão difícil na escola? Porque não existe essa base para esse aluno de comunicação e linguagem. E aí você quer ensinar conteúdo de história e de ciências, a metamorfose da borboleta lá na aula de ciências, sendo que o indivíduo nem sabe o que é uma borboleta. Ele nem sabe o que é uma borboleta. Então a base fica na comunicação e na linguagem. Por que eu fui estudar sobre isso? Porque se eu quero ensinar comportamentos acadêmicos e pedagógicos para o meu aluno, conteúdo de ciências, de história, de matemática, eu quero ensinar ele a ler, que é a nossa base do que a gente mais deseja ali num primeiro momento, quando esse indivíduo ingressa no ambiente escolar. Não tem como eu fazer isso sem uma base de linguagem e de comunicação. Então, por isso realmente que eu fui estudar sobre linguagem e comunicação, para que a gente instaure essa base e para que depois a gente vá para ensino de outros repertórios. E aí a análise do comportamento é uma ciência que nos explica e nos traz instrumentos para organizar a aprendizagem desse indivíduo. Como que essa aprendizagem pode ocorrer? Inclusive a aprendizagem de comportamentos de comunicação e desenvolvimento da linguagem. Então, tudo isso para que vocês possam entender por que eu cheguei nesse caminho. E toda a base teórica que eu estou trazendo aqui para vocês vem da ciência análise do comportamento, vem da teoria de comportamento verbal, tá certo? Então, quem perguntou de base teórica, gente, tudo que eu leio é em inglês, porque 95%, se eu não me engano, estava vendo uma pesquisa, acho que estou certa, 95% do conhecimento científico, ele vem em inglês. Então, 1% das pesquisas são publicadas em português. Então não tem como eu não me basear nessa literatura e trazer esse conhecimento mastigado, organizado, didaticamente, para que você possa aplicar isso na sua prática. Essa é a minha missão aqui e eu faço isso desde 2017, tá certo? Então, gente, a base para vocês, que eu queria trazer para vocês realmente de ensino de fala é isso, sabe? É ensinar o indivíduo a pedir, é ensinar a forma de comunicação. Saiba que o apontar para ensinar pedidos nem sempre é o melhor caminho. Aceite aproximações de respostas, dê o modelo e repita, 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 repita. Muitas repetições, gente. Dê muitas oportunidades de aprendizado durante todo o dia. Reforce o comportamento. Seja imediato no reforço desse comportamento, sabe? Isso é muito importante.
importante, tá certo? Então assim, gente, já passamos aí de 1 hora de live, eu nem vi. A gente falou sobre tantas coisas, discutiu sobre diversos pontos. Literatura em inglês, vai no Google acadêmico, joga o tema em inglês e pesquisa. É assim que a gente estuda, tá? E claro que para os meus alunos eu dou as coisas mastigadas, mas é que infelizmente aqui numa live eu não consigo ficar trazendo aqui, escrevendo artigo científico por artigo e coisas, né? Não é à toa que essa prateleira aqui tá cheia, não é à toa que só esse mês eu gastei mais de $1.000 só em livros, em treinamentos, todos pagos em dólar. E aí depois as pessoas não entendem. Ah, por que que o treinamento custa X? Porque o custo para adquirir esse conhecimento, ele é altíssimo. Quando você de fato tem comprometimento. E eu não consigo não ter comprometimento porque eu tenho um filho autista em casa. Então eu entendo os pontos. Eu já passei por isso enquanto profissional e enquanto mãe. Então eu realmente tenho que dormir com a minha consciência tranquila, dando o melhor, tá bom, pessoal? Quinta-feira temos outro encontro, domingo temos outro encontro. Se não se inscreveu ainda, se inscreva no treinamento, link tá na bio do perfil. Live vai ficar gravada alguns dias, não procrastine. Assista a live almoçando, assista no carro, tá? Não procrastina, adquira o conhecimento. Hoje, eu tive médico hoje, enquanto eu ia pro médico, eu fui ouvindo uma aula que era mais tranquila, não precisava de eu escrever, era uma live, então eu fui ouvindo. Enquanto eu esperava o almoço ficar pronto, eu levei o caderninho pra cozinha e tava lá ouvindo a aula. E às vezes vai assim, vai nos intervalos das coisas. Em outros momentos, claro que eu sento aqui e vou escrever, que são tarefas que precisam de maior concentração, tá certo, gente? Quando eu comecei a aquisição do meu, lá em 2014, no dia 12 de maio de 2014, e eu busquei, tá aí, deu no que deu. Hoje eu consigo facilitar e tornar o dia de vocês, a prática de vocês, mais palatável e mais fácil, porque eu não quero que vocês passam e sofram tudo que eu passei. E realmente, conhecimento, ele liberta, né? Ele faz a gente bater asas, tá certo? Parabéns pra vocês por terem ficado aqui, ó. Beijo, que vocês tenham uma noite abençoada, que vocês descansem, que amanhã vocês tenham um dia maravilhoso, cheio de muita proteção, muito conhecimento e muitas coisas boas. Até quinta-feira na nossa live, às 21 horas, tá certo? Beijo, gente. Tchau, tchau.